pneumonia, nenhuma manifestação respiratória mais grave. Essas pessoas que não têm nenhuma manifestação respiratória mais grave, não tem, até agora, não apresenta essa tempestade de citocinas. E todos aqueles que são internados, entubados e até morrem, eles manifestam a tempestade de citocinas em algum momento. Então, há uma excreção aumentada desses marcadores inflamatórios em algum momento. Bom, então, como que a gente pode fazer para a dieta modular isso? Todo o sistema imunológico, e inclusive a produção de marcadores inflamatórios, eles necessitam nutrientes para se manifestar. Então, o que a gente entende de sistema imunológico é um agressor chega, atravessa a barreira física, a sua barreira física depende de nutrientes para ela se manter íntegra e ser mais forte para esse vírus não conseguir entrar de forma fácil, mas o vírus contamina, acontece a contaminação, a infecção pelo vírus, e aí, desde a apresentação de antígeno até a proliferação, diferenciação celular, e todos o metabolismo que acontece, todas as excreções, todas as reações que acontecem dentro do sistema imunológico, todas elas, em diferentes etapas, necessitam de nutrientes. Então, se manter rico desses nutrientes nessa época também é um fator que alguns artigos citam como protetor, né? Tanto durante se você teve o COVID ou não, né? Porque ninguém sabe ainda se pode ter 2 vezes ou não, qual é o tempo que esse anticorpo vai ficar circulando. Então, se manter diante dessa exposição com esses nutrientes é algo que é bem interessante. Então, a dieta para o sistema imunológico é relacionada com alguns nutrientes específicos. Ela se mescla com essa dieta anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória, existe um index, existe uma classificação que relaciona mais de em torno de 1.500 artigos com pessoas e estudos de corte, estudos mais amplos, relacionando marcadores inflamatórios, alguns nutrientes e alguns alimentos. Então, eles fizeram a compilação desses artigos, montaram uma tabela e um tipo de relação entre eles, para gerar uma informação que seria alguns nutrientes que facilitam, né, no metabolismo desses marcadores inflamatórios. Então, aqui, só para marcar o ponto importante, é que não tem evidências da relação direta entre dieta, prevenção ou menos sintomas respiratórios graves relacionados ao COVID. A gente não tem essa informação ainda. Todas as informações são relacionando manifestação clínica do COVID e algum conhecimento anterior a essa manifestação clínica, né? Mas já tem bastante publicação com relação à vitamina D e o COVID e o zinco também. Tanto que eles são parte da prática de tratamento, né? E aqui a ilustração da dieta anti-inflamatória, de como seria essa dieta. Então, nutrientes importantes para o sistema imunológico, principalmente relacionados a doenças respiratórias, doenças do trato respiratório, influenza, pneumonia, então todas as infecções do trato respiratório são essas aqui em cima, vitamina A, vitamina D, zinco, selênio e cobre. Mas a dieta anti-inflamatória para todos os grupos de risco, né, não tem problema nenhum de ter uma ênfase nesses nutrientes, mas principalmente o que eles relacionam são frutas, e tem um grupo específico de frutas no artigo relacionado com inflamação, com marcadores inflamatórios, vegetais verdes escuros, tem um grupo também de vegetais verdes escuros específicos, mais alimentos antioxidantes, e aqui tanto faz, pode ser qualquer alimento antioxidante, probióticos também tem bastante relação, artigo que está saindo ainda, né, com relação a probióticos e proteção. Isso aqui são alimentos que a gente tem que consumir em maior quantidade, e menos quantidade, açúcar, porque açúcar é pró-inflamatório, ele ajuda com que toda aquela inflamação aconteça, e alimentos ultraprocessados pela questão dos aditivos também. Então, todo aditivo, quanto mais quantidade de aditivo você consome,
mais pró-inflamação você gera no metabolismo. Tá, então, quais são as fontes desses alimentos aqui? São castanhas, grão de bico, batata doce. O grupo de frutas que eu falei, que eu separei aqui do artigo, é o rosácea. Depois vocês podem dar um Google para vocês verem, mas são peras, maçãs, ameixas, né? Então, feijões também, frutas vermelhas e açaí como principais fontes de antioxidantes, mas a maioria das frutas tem antioxidantes, né? Então, frutas em geral são fontes de antioxidantes. E entre os vegetais verdes escuros estão o grupo das crucíferas, que são brócolis, couve de bruxelas, qualquer tipo de couve, repolho, né? Então, todos esses são alimentos que fazem parte do grupo protetor. Resumindo, então, como seria um comportamento alimentar protetor durante a pandemia, evitar comportamentos alimentares extremos, ou observar o que gera isso, né? Observar sem julgamento, que é para você adaptar melhor e aceitar as mudanças de uma forma mais agradável e menos brigar com você mesmo. E uma dieta anti-inflamatória, né? Que seria rica em alimentos antioxidantes e vitaminas que a gente comentou anteriormente. Então, assim eu termino e a gente pode conversar sobre algumas dúvidas que vocês talvez tenham. Muito obrigada. Obrigado, eu acho que foi muito proveitosa a palestra de Loriza, e agora eu vou abrir para o grupo. Eu acho que talvez, Loriza, eles colocarem a pergunta no bate-papo, no chat, e a gente lê e você responde, né? Porque para não ficar muita zoada de microfone. Concorda comigo? Pode ser, pode ser. Ou você gosta mais que a pessoa... Pode falar também, eu gosto de falar, pode falar. Então, pronto, eu vou fechar meu microfone e, à medida que alguém for fazer a pergunta, abre. Isso. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever, pode escrever. Oi, Loriza. Parabéns pela apresentação. Foi ótima. Meu nome é Tiago. Já faz um tempinho que acho que a gente se encontrou, mas já faz, acho que muitos anos. É melhor até deixar para lá. A minha dúvida é, nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, a minha dúvida seria se tu viu algum estudo que mostre que a gente pode pegar através da comida, porque eu vejo muita preocupação, assim, principalmente com comida japonesa. Eu, pelo menos, eu não tive coragem de comer comida japonesa agora, na pandemia. Aí tu tem uma ideia de alguma coisa assim? Sabe que saiu faz pouco tempo um artigo contando, e muita gente pergunta isso, não tinha nenhuma relação, não tinha ninguém falando de alguém, tipo, a pessoa tossiu aqui em cima desse sushi, posso comer, eu vou pegar Covid? Então, ninguém, não tinha ainda essa resposta, né, porque pode ser que a contaminação seja, assim, bem, tá falando aqui em cima e a pessoa tá com Covid, né, mas saiu faz pouco tempo que a gente não tem, que a gente tem alguns receptores na boca, mas tipo, não falaram da relação de infecção pelo alimento, e não tem ainda nenhum dado dizendo que sim, apesar também não tem dizendo que não, né, então as pessoas continuam com medo. Eu não tenho nenhum dado falando que dá para pegar, a principal fonte de contaminação é ainda respiratória, né, isso daí, sem dúvida. Mas pela boca, não tem. As pessoas dizem que não tem problema, né? A maioria do pessoal que eu converso, que eu vejo, porque eu vejo, também escuto alguns podcasts de profissionais de saúde, porque como é um negócio que está acontecendo muito rápido, as publicações, elas demoram um tempo até para o pessoal chegar lá do profissional de saúde que está acontecendo, que está lá, tipo, na frente de guerra, para ele sentar, escrever o que está acontecendo, ele tem que viver aí ali a emoção de resolver o problema na hora, né? Então, tem alguns podcasts que falam de profissionais de saúde sendo entrevistados e tal, e eles não veem, não fala desse tipo de relação com o alimento, não. Agora, como saber, né? A gente não sabe ainda. A resposta é não sabemos ainda. Essa é a resposta. Obrigado, Loriza. De nada, Thiago. Acho que colocaram uma pergunta no chat, eu acho. Foi, deixa eu olhar. Então tá, gostaria antes de tudo parabenizar, muito obrigada. Gostaria de perguntar, de acordo com esse momento, se tem alguma influência no consumo de alimentos e o agravo do... Não consigo pensar. Agora, o que acontece é no hospital, eu tenho amigas que trabalham como nutricionista no hospital, e eles fazem dieta
dieta para diabéticos, com o pessoal que está hospitalizado grave. Então, eles tiram, fazem contagem de carboidratos, eles reduzem o máximo que podem, colocam carboidratos complexos mais picos, para reduzir esse pico de glicemia, né? No hospital, eles fazem isso. Não sei se isso é prática de todos os hospitais, mas se você já chegou no hospital, está com Covid, com aumento de peso ou sobrepeso, eles fazem essa conduta. Então, possivelmente, eles veem alguma relação com açúcar, né, com a glicemia aumentada. Então, evitar jejum prolongado talvez seja uma boa ideia se você está tendo sintomas de Covid agora, né, evitar jejum prolongado, e é uma coisa que acontece para pacientes de Covid, porque você não sente o gosto, né, não sente cheiro, não sente gosto, então, e muito cansado, difícil de respirar. Qualquer momento que você vá deglutir alguma coisa, é mais uma coisa que vai dificultar a sua respiração, então não tem vontade de comer. Então, você fracionar as refeições, está com Covid agora, né, fracionar as refeições, evitar o jejum prolongado, para evitar pico de glicemia quando for comer, uma boa abordagem. E Camila parece que fez uma pergunta. Camila gosta tanto de falar e hoje usou o chat. Então, vamos, Camila. Tudo bem, pode ficar no chat, Camila. Mantenha. Podemos fazer uso de zinco, vitamina C, pré e probiótico sem indicação como forma preventiva? Pode. Vitamina C. A vitamina C, a suplementação de vitamina C, eu vi um estudo falando, mas não de Covid, com outras infecções de trato respiratório superior. Não tem efetividade. Zinco, sim. Vitamina D, sim. Então, se você tem indicação de vitamina D, quer tomar para prevenir, é bom, né? Zinco, vitamina C, consumir selênio. Pode consumir a castanha, que é mais fácil do que ter a suplementação, menos perigoso. O probiótico também é uma coisa ótima para você manter uma suplementação, não é perigoso. A vitamina E pode ser perigosa, beta-caroteno pode ser perigoso, vitamina A, então evitar sem acompanhamento, evitar suplementar isso. Que mais? O Simbioflora é bom, pode consumir ele, não tem problema não. Acho que foi isso. Então tá, de nada. Mais alguém? Agora eu vou perguntar, né? Cadê minha amiga, professora Francisca? Tá tão caladinha, professora Francisca? Essa bichinha, ô! Loriza, deixa eu fazer uma pergunta. A Iris quer fazer uma pergunta? Primeiro eu quero dar os parabéns, né? Realmente essa visão holística, principalmente no momento desse, é extremamente importante. Obrigada. Eu participo de um grupo de observatório de obesidade do Rio e tem uns relatos muito interessantes de atendimento nas unidades de saúde, que às vezes aparece alguma pessoa querendo só alguém para conversar, entendeu? Porque ele está tão isolado que precisa de alguém para conversar. Então, assim, é muito importante. Nesse momento, não é momento de fazer dieta, mas tem que ter todos esses cuidados, né? A gente, aqui em Garanhuns, a gente está terminando de fazer um projeto de pesquisa também para levantar essa parte de comportamento alimentar e hábito higiênico sanitário da comunidade acadêmica, sabe? Tanto da UFAP quanto das outras instituições de ensino que tem aqui em Garanhuns. E depois a gente pretende expandir, talvez, para a rural como um todo, sabe? E aí eu gostaria de ver se você poderia disponibilizar esses artigos mais atualizados que você tem. Eu posso. Eu vou passar um e-mail aqui, então, e depois você passa para mim, por favor. Passa isso. Vamos, eu passo para ti. Mais alguém? Tem no chat, prof, uma pergunta, eu acho. Pera, deixa eu olhar. Então tá. Tendo que comer muito orgânico e alimentos frescos, isso. Mas a minha pergunta é como selecionar alimentos industrializados? Porque eu fico louca tentando... Tá, então, isso é a ótima pergunta. Como que faz para selecionar? Porque, às vezes, você quer consumir aquele alimento industrializado, certo? Então, a primeira dica é você consumir... Olha no rótulo, ingredientes, tá? A lista de ingredientes em todos os rótulos, ela está organizada em forma decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade.
E aquilo ali deve ser o que você está comprando. Vamos dizer, eu estou comprando uma seleta, um milho enlatado. Vamos contar. Então, o primeiro ingrediente tem que ser milho, porque, né, é um milho enlatado. Se o primeiro ingrediente for, não sei, açúcar, for alguma outra coisa que não milho, aí é um problema, né? Então, observa qual é o alimento que você está comprando industrializado. Se vai lá na lista de ingredientes, é a principal coisa. Tipo, aquela lista de nutrientes, de carboidrato, proteína, aquilo nem é tão importante assim. A lista de ingredientes é a mais importante. Ela precisa ser curta, ela precisa ser apenas alimentos ali, e o primeiro alimento tem que ser aquilo que você está comprando. Né? Então, se você está comprando algo que é doce, que é, sei lá, leite condensado, então, que seja um açúcar, não tem problema. Mas se você está comprando, vamos dizer, quero comprar um chocolate, é um alimento que vai vir industrializado, uma barra de chocolate, certo? Mas tenta olhar que não tenha um açúcar como primeiro ingrediente, mas se é o caso de você querer comer um chocolate doce, então vai ser açúcar o primeiro ingrediente, depois vai ser cacau, depois vai ser a gordura. Aí você tem que olhar os aditivos. O final da lista também é importante. Então, é importante o começo da lista e o final. O final da lista tem que ter o mínimo possível de aditivos que você não sabe o que é, o que não são alimentos. O mínimo possível, que seja 1 ou 2. Mas, às vezes, você vai comprar um pão, por exemplo, de forma, e quando você olha os ingredientes, é uma lista enorme, 11 linhas de ingredientes. E o pão é só fermento, trigo e água, né? Não é para ser tudo aquilo. Então, tentar olhar nas opções de pão que você tem no supermercado ou que você tem ali perto de você, para comprar aquele que tenha menos ingredientes e que tenha mais alimentos dentro do ingrediente, e menos aditivos. Essa é a melhor forma de comprar industrializado. Tá bom? Mais alguém? Uma curiosidade que não tem nada a ver especificamente com a palestra, mas sim com o pós-doutorado. O que você está trabalhando de pós-doutorado? Depois você responde a Leandro. Leandro é um recém-doutor. Eu trabalho no laboratório do professor Zagaloff, é um professor maravilhoso, onde que eu achei aqui. E ele trabalha com mitocôndrias. Então, a gente faz... Então, o que eu aprendi a fazer foi levedura geneticamente modificada para a gente expressar algumas proteínas e a gente entender como é que funciona a cadeia respiratória, as proteínas da cadeia respiratória. Como é que elas fazem o assembly, como é que elas se montam na cadeia respiratória. É muito interessante. É pesquisa básica, né, professora? Mas é bem legal. Eu entrei lá para aprender a metodologia, para aprender como que ele faz o geneticamente modificado, as outras metodologias com proteínas, é bem interessante. E ele é um amor. Mas depois você pode fazer toda uma ligação, né, de ação de antioxidantes a nível de cadeia. Aí essa parte do metabolismo ele não trabalha lá, mas aí para entender, quando for para outro laboratório já vai ser mais fácil, né, de entender. Mais fácil de vincular ali. Mas deixa eu responder o Leandro. Leandro. Essa questão de vitamina D, zinco e probiótico não vai evitar a possível infecção, correto? Não vai evitar. Pois a gente vê isso na população idosa também, querendo consumir vitamina D, chá. O chá é um negócio... Então, quando eu fiz essa palestra em Manaus, eu não sei Recife se é assim também, mas Manaus, e eu estava falando com alunos, então eram muitos alunos. Eles têm essa relação com o chá e a gripe, é uma certeza de que vai dar certo, né? E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque lembra daquela visão... Eu fui treinada, né, porque trabalhei com bastante gente simples, gente pobre, gente rica, então gente de todo tipo. Quando você escutar alguma relação assim de é bom, é ruim, lembra daquela visão holística que eu apresentei aqui, né? Se o chá traz um conforto para você, traz aquele momento de vai dar tudo certo, estou me curando, faz, porque vai funcionar. Porque muda o hormônio, muda teu metabolismo. Então, as emoções, elas funcionam, entendeu? Todo o aspecto da sua casa que você puder mudar para lhe trazer, assim, conforto, alegria. Sabe, aquele abraço naquela comida que você vai montar uma mesa, arrumar direitinho. Faça isso, vai dar certo, entendeu? Funciona para aumentar a imunidade, sim. Agora, não funciona é aquilo do metabolismo direto. Na visão reducionista, não funciona. Porque a vitamina D é que está mais linkada com prevenção de outras infecções.
tá? Então, se você tem vitamina D sanguínea de uma forma adequada, não perto da deficiência, nem um pouquinho, você tem, os pacientes apresentam níveis de diminuir o grau de infecção, você precisa de mais carga viral para ser infectado. Mas isso de influenza, isso de outros vírus, não esse, né? Então, não dá para ter certeza. Vincula-se, e aí, como vê que o tratamento com a vitamina D também ajuda na prevenção da piora do quadro durante o Covid, e aí, então, eles associam isso, mas não tem isso uma certeza, né? Não se tem isso publicado como uma certeza. Mas desses nutrientes que vocês colocaram na suplementação, a vitamina D só. E probióticos também. Probióticos também ajudam. Eu até recebi que corre muita receitinha em grupo de WhatsApp, né? E aí veio uma médica reumatologista que botou uma receitinha de X100, própolis, zinco, vitamina C e vitamina D. Uhum. Aí eu joguei a receita para minha médica ortomolecular, né? Ela, você já tem tudo isso. Eu já faço a suplementação, né? Aí ela disse, não precisa, se você fosse outra pessoa, mas você já faz a suplementação de zinco, selênio, vitamina D, e acompanha... Olha, aí é interessante seu comentário, porque olha só, olha o estresse que isso causa, né? Loriza, você enxerga a kombucha como antioxidante ou probiótico? Olha, a kombucha, ela é um probiótico, tá? Ela é uma comunidade ali de micro-organismos que você está consumindo. E dependendo qual ingrediente que você está usando, ela pode ser antioxidante. Se tem chá verde, qual é o chá, né, que você está usando? Se tem algum chá que tem... chá preto, sim, ele tem carga antioxidante. Mas o que eu estava falando, não quero perder esse link aí da senhora. Essas receita que corre. As receitinhas que correm no WhatsApp. Olha, presta atenção, se a gente vê as coisas de uma forma reducionista apenas, por que é importante a gente ter essas duas visões, né? Porque aí o chazinho, ele deixa de ser conforto, ele passa a ser um estresse, entendeu? Porque você não consumiu o chá naquele dia. Você, naquele dia, está mais arriscado de pegar aquele negócio. E se você não gosta mais do chá e você não quer mais tomar ele de jeito nenhum, aí você começa a criar uma situação desagradável, entendeu? Então, o chá, ele tem que se permanecer, ele tem que ficar naquela parte do conforto, do abraço, do negócio bom, entendeu? Tome o chá, não vai ser ruim. Tipo, você está tomando limão, você está tomando mel, são coisas boas, não são alimentos ruins, entendeu? Então, não tem por que não tomar. Mas, se você se mantém no chá com aquela visão reducionista, você gera uma situação desagradável, né? Então, tudo que a gente quer agora é tentar, do máximo que a gente puder, criar situações agradáveis na nossa rotina, né? Coisas que são aquele conforto, e que a alimentação seja isso também. Toda vez que for sentar para comer, não seja uma coisa triste, né? Quer tomar café com alguém, sei lá, liga para essa pessoa, toma café junto aqui, né, ao vivo, assim. Então, fazer coisas que você fazia antes, adaptar de uma forma melhor. Agora, se você está preocupado em fazer aquele chá todo dia, você perde tempo de tentar adaptar para fazer as outras coisas mais agradáveis, entendeu? Então, cuidado com essas receitinhas prontas, né? Eita, saudade dessa menina, né? Saudade. Se quiser, eu vou correndo lhe ver. Não é? Porque, na verdade, agora eu vou sair um pouco da formalidade, mas, assim, é uma pessoa da família, minha sobrinha amada, entendeu? Que eu morro de saudade. Eu imagino minha amiga Francisca como está, porque ela fica sempre falando, mas eu quase sempre nunca falo com Loriza, né? Então, foi muito bom, e vamos tornar isso uma coisa mais constante, mesmo quando terminar todo esse isolamento, porque eu acho que a gente tem que realmente manter esse elo, porque cada aluno, além de Loriza ter o lado afetivo comigo, mas foi uma ex-aluna, então eu gosto de ter os ex-alunos, de saber o que é que eles estão fazendo, que eles podem contribuir para o grupo. Então, esse é o momento, quer dizer, foi um momento tão difícil, mas foi um momento que aconteceu. Né? De estar junto. Aceitar, exatamente. Então, eu quero agradecer, mandar um beijo para meu namorado. Tá certo, mando.
E agradecer a todos os presentes. Eu acho que não há mais pergunta. Tem alguém que queira ainda fazer alguma pergunta? Já estamos quase com 1 hora de palestra, que foi muito boa. Obrigada, Camila. Um beijo bem grande. Eu acho que você realmente colocou tudo que a gente precisava ouvir com essa área de alimentação, né? Porque a gente está fazendo uma série de palestras. O Bruno, não sei se você chegou a conhecer, que ele é professor lá da psicologia, que foi meu aluno também, veio falar sobre felicidade durante a pandemia. Ah, querido! Ele deu uma palestra incrível, porque ele dá várias lives para falar sobre isso. Ele tem a disciplina de felicidade na pós-graduação. Maravilhoso, adoro. Então, assim, a gente está tentando, durante esse período, agregar as pessoas, motivar os alunos com temas que sejam bem transversais e que todo mundo possa participar. Então, eu acho que foi sucesso, né? Pelo que eu estou vendo. Obrigada, muito obrigada a todo mundo. Obrigada os comentários. Obrigada, gente, pela atenção. Ficamos aqui juntos nessa hora, né? Foi um prazer. Eu estou emocionada, porque faz tempo que eu não vejo Lorisa. Oh, meu Deus! A senhora está no meu coração, viu? Muito amor pela senhora. Beijo. Um beijo. Tchau, foi um prazer.